Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Simplifique INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Primeiramente, eu queria que vocês me falassem como é que está o áudio, se o áudio está chegando bom aí para vocês, se vocês já estão conseguindo me ver. Vocês vão falando aí nos comentários do chat para eu ver se está dando tudo certo. A live de hoje, o tema da live de hoje é como digitalizar os documentos da forma correta para apresentar junto à plataforma do meu INSS. Aí vocês podem perguntar, e existe uma forma correta? Não, não existe. Mas existe uma forma que eu acredito que vai melhorar o desempenho, vai melhorar a análise dos processos que vocês vão solicitar junto ao INSS. Se você digitalizar o documento da forma correta, da forma que dê para o servidor do INSS identificar, porque você tem que pensar que esse documento ele vai ser baixado no computador do servidor do INSS e ele vai analisar aquele documento que você está colocando na plataforma. E essa aula é justamente para eu explicar o que eu acredito que é melhor para vocês, a forma melhor que é para vocês, para que os documentos que vocês apresentem sejam da melhor forma possível. Eu queria que vocês me dissessem se está dando tudo certo, se vocês estão me ouvindo direitinho. Se vocês, quando tiver algum problema, vocês falem aqui no chat, mandem uma mensagem, porque na semana passada a tela não funcionou e isso atrapalhou bastante. E como a aula de hoje ela é bem, tem que ter a imagem para eu explicar para vocês como é que é a forma correta de você digitalizar o documento. Aí vocês vão colocando aí nos comentários, caso tenha algum problema, tá bom? De vez em quando eu vou olhando os comentários de vocês. Eu queria que vocês dissessem o nome de vocês, de qual a cidade que vocês estão falando, como foi que vocês chegaram até mim e qual é o assunto, o maior assunto, o melhor assunto ou o assunto de maior interesse de vocês aqui neste canal. Porque o meu intuito é direcionar o canal para melhor agradar vocês, para que possa ajudar cada vez mais vocês. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Vitória Gamer. A Vitória está dizendo que está escutando sim. Boa noite, Francisco Pereira. O Haroldo, ele fala da Paraíba. Vamos lá. Todas as quartas-feiras, o meu intuito é fazer essa live para explicar algum assunto que eu acredito que vai ajudar vocês no momento que vocês forem pedir algum serviço no INSS, seja pedir um serviço ou seja pedir um benefício, qualquer tipo de benefício. Qualquer dúvida, vocês vão colocando as dúvidas de vocês nos comentários, que quando for no final da explicação eu vou responder a todas as perguntas, tá bom? Caso eu não responda, mas eu acredito que eu responda, vocês podem me acompanhar lá no Instagram, @simplifiquemss, e vocês podem mandar as dúvidas de vocês via direct. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo a todas as pessoas que me perguntam alguma dúvida lá. Vamos ver se vai dar certo a apresentação. Vocês vão me dizendo aí se está dando certo vocês enxergar a apresentação. Está dando certo? E vocês estão conseguindo visualizar o slide? Vão me dizendo logo que é para eu não ficar perdida aqui, para eu ajudar vocês, porque essa imagem do slide é importante, que cada documento eu vou dizer como é que vocês têm que digitalizar o documento da melhor forma possível. Vamos lá. Como digitalizar os documentos para o INSS da melhor forma possível?
Tá dando certo aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver a tela, visualizar a tela ou não? Tá passando os slides? Me responda aqui no chat se o slide está passando. Eu acho que parou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui ajeitar para vocês, que é para vocês não saírem no prejuízo. Vamos lá, tá passando? Não tá passando. Estão dizendo aqui, peraí que eu já vou ajeitar aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. E agora, tá dando certo para vocês? Vou esperar só um pouquinho para ver se tá dando certo. Eu tô verificando aqui no outro computador. Acho que agora vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. Então, para vocês digitalizarem os documentos, para qualquer pedido que vocês forem fazer ao INSS, tanto faz ser um pedido de um serviço ou um pedido de um benefício. Por que vocês têm que digitalizar esses documentos da forma correta? Para que ocorra uma análise mais efetiva e ocorra uma diminuição do número de exigência. Porque se você não digitalizar o documento correto e o servidor do INSS não conseguir identificar os dados do documento corretamente, ele vai fazer uma exigência neste processo. Então, você já digitalizando o documento da forma correta, isso vai diminuir muito o número de exigência nesse processo. E vai fazer com que haja uma celeridade no seu processo, na análise do seu processo. Por quê? Quando você pede um serviço junto ao INSS, ele vai para uma fila. Aí os servidores do INSS vão puxando esses benefícios para analisar dessa fila. Quando chega na mão do servidor, é que o processo realmente anda. E se chegar na mão do servidor e os documentos estiverem todos direitinho, esse processo ele vai ser analisado com muito mais rapidez. Então, ela serve para quê? Para evitar digitalizar o documento bem assim. A primeira coisa, a primeira dica bem importante é vocês evitarem digitalizar o documento bem na parte superior direita da bandeja de digitalização. O que é essa parte superior direita? Vamos dizer que está aqui o documento que vocês vão digitalizar. Então, vocês vão evitar colocar o documento bem aqui, porque bem aqui ele aparece a paginação do processo, certo? Bem aqui nessa partezinha direita, vocês evitem colocar o documento bem aqui nessa partezinha direita, porque aqui, quando a gente baixa o processo, aqui aparece a paginação do processo, se tiver algum dado aqui, a gente não consegue identificar esse dado. Eu vou explicar aqui mais na frente. Como é? Vamos dizer que essa identidade aqui, ela está no papel. Quando a gente baixa o processo, ó, bem aqui à direita, aparece a paginação. E vocês visualizam aí que não dá para identificar nada dos documentos dessa identidade aí. Por quê? Porque é a paginação. Então, vocês evitem colocar bem na partezinha superior. Vocês colocam um pouquinho mais abaixo. Então, o papel está aqui, vocês colocam o documento mais aqui embaixo ou botam o documento mais aqui no meio, para evitar que fique bem aqui à direita. Porque se tiver assim, não vai dar para a gente ajeitar esse documento junto ao INSS. Por isso que acontece muitas vezes de você colocar o documento na plataforma do INSS e o servidor pedir novamente o documento. Mas ele está pedindo por quê? Porque ele não conseguiu identificar algum dado desse documento. Não é porque ele não viu, não. É porque ele não conseguiu identificar algum dado e ele quer que você digitalize de outra forma para esse documento ficar mais legível no sistema. Então, a primeira dica é essa, que vocês evitem colocar algum dado do documento bem aqui à direita, onde está aparecendo aqui o mouse. Outro processo aqui, ó. Aqui à direita, onde está esse quadradozinho vermelho, não dá para a gente identificar nada. Quando não dá para a gente identificar, a gente automaticamente tem que fazer a exigência para o
beneficiário digitalizar de novo o documento, porque a gente precisa dos dados de todo o documento. Quando a gente não consegue visualizar, a gente tem que fazer a exigência solicitando novamente o documento. Evitar digitalizar o documento na posição vertical. Letras e números na posição que dê para ler. O que é? Vocês devem evitar que o documento saia assim, na vertical. Que as letras fiquem assim, porque quando a gente baixa o processo, a gente tem que ficar toda hora, ou a gente fica mexendo o pescoço para identificar o documento, ou a gente tem que ir por página, virando aquele documento. E muitas vezes isso atrapalha bastante a análise. Então, se você quer um processo que seja mais fácil do servidor analisar, você já digitaliza nessa posição que eu estou indicando para vocês. Aí você pode dizer, mas é obrigado? Não, não é obrigado. Mas aqui eu estou lhe dando dicas para que você peça o processo da forma melhor possível, da forma que o servidor ele não vai encontrar nenhuma dificuldade para analisar o seu processo. Eu coloquei aqui um xizinho, aqui o documento de identidade, como é que ele está. Quando a gente baixa o processo, ele fica desse jeito. E para a gente identificar os dados, a gente tem que fazer duas opções. Ou a gente fica mexendo o pescoço para tentar identificar os dados daquele documento, ou a gente tem que ir página por página, virando página por página. O pior é que muitas vezes uma página, numa página o documento está em pé, na outra digitalização o documento está deitado, na outra digitalização está na outra posição, e na outra digitalização ele está de cabeça para baixo o documento. Então, vocês têm que ter uma sequência lógica. Então, tudo que tiver letras e números, vocês digitalizam da forma que quando o servidor baixe, dê para ele ler tudo direitinho. Onde as letras fiquem realmente em pé, os números ficam realmente da forma correta. Olha como é que fica aqui na digitalização. Então, é importante que vocês coloquem da forma melhor possível. Como essa forma melhor possível? Qual é o correto? Estado de São Paulo, é aqui o documento ele está bem direitinho, da forma que dá para identificar todos os dados. Não esquecendo de verificar se o arquivo ele saiu nítido, se não saiu partes tremidas, porque se tiver tremido, a gente provavelmente vai pedir para vocês digitalizarem de novo, porque muitas vezes não dá para a gente identificar. Às vezes a gente tenta aproximar a tela, mas quando está tremido o documento, a gente não consegue de forma alguma identificar os dados daquele documento. Então a gente tem que obrigatoriamente fazer essa exigência, porque a gente tem que investigar aquele documento para ver se realmente ele corresponde à realidade, se ele é um documento verdadeiro. Essas identidades desse modelo, como é que deve ser o certo de digitalizar? Dessa forma, onde todos os dados fiquem bem ilegíveis, em pé, o documento bem direitinho, não esquecendo de colocar sempre a parte da frente, a parte do verso, todas as partes vocês têm que colocar. Se colocar só um pedaço, não vai ser aceito. Por quê? Porque o documento ele não é só um pedaço. O documento, se ele tem frente e verso, tem que ser colocado à frente e tem que ser colocado o verso. Todos os documentos que são frente e verso tem que ser colocado tanto à frente quanto o verso. E essa é a forma correta, os documentos de forma que as letras elas ficam assim em pezinha, bem direitinho, que dê para a gente identificar tudo bem direitinho. Quando for essa carteira de trabalho antiga, eu recomendo que vocês não digitalizem ela dessa forma aqui, ó. Vocês vão digitalizar da forma que esses números aqui, que são os números que identificam a carteira, fique na horizontal, que dê para a gente ler direitinho, não que a gente tem que ficar toda hora mexendo a cabeça. Você pode dizer, mas eu não quero fazer assim, não, eu quero é dar trabalho. Mas isso vai dificultar bastante a sua análise. E aqui o meu objetivo é fazer com que vocês consigam o processo de vocês, que vocês consigam o benefício de vocês. E você apresentando o documento da forma como é para ser, é muito melhor para você e também é melhor para o servidor analisar o seu processo. Vai ser analisado muito mais rápido. Outra dica. Quando for a carteira de trabalho, evitar digitalizar só uma parte da carteira. Você tem que colocar as duas partes da carteira, uma do lado da outra. Porque se você coloca só uma parte, a gente já fica desconfiando, né? Por que ele colocou só uma parte?
se são duas páginas, a carteira, o documento assim, né, a carteira de trabalho, se são duas páginas assim, então você evite colocar só uma parte, você coloca as duas páginas para a gente ver que realmente tem uma sequência lógica nessa carteira. E o pior é que em muitos casos o segurado ele coloca só essa página aí do vínculo, ele não coloca a parte da foto, não coloca a parte de trás, não coloca aquelas partes escritas depois dos vínculos e tem, quando for a carteira você tem que digitalizar todas as partes que tiveram escritas de caneta, inclusive a frente e o verso. E como eu falei anteriormente, como a carteira é um documento que ele é assim, né? Você abre assim, você já anexa dessas duas formas aqui, onde fica as duas páginas, que o servidor veja as duas páginas da carteira. Então, não é legal digitalizar só uma página assim, ou dessa forma, só uma página, mas de forma que ela está na horizontal, ela está na vertical e não na horizontal. Essa forma aqui é até menos mal de digitalizar, certo? Porém, o ideal é você colocar essa carteira em pé, né? De forma que o servidor identifique todos os dados já sem nenhum problema. Mas a forma correta mesmo é essa daqui. Essa carteira antiga, você deve digitalizar dessa forma aqui, ó. Da forma que aqui os números que identificam a carteira, eles fiquem legíveis. Fique bem em pezinho, que o servidor não tenha dificuldade de visualizar nenhum dado dessa carteira. Então, a forma correta, ó, digitaliza essa partezinha de cima junto com essa parte, que são as duas páginas. Digitaliza dessa forma aqui. Essa é a forma mais correta possível, é a forma que vai mais ajudar na análise do seu processo administrativo. Se for essa carteira nova, a forma correta de você digitalizar é só as duas páginas, de forma que você percebe que o documento está íntegro, os números aqui estão realmente de forma que quando o servidor baixa o processo já dá para ler todos os dados aqui. Você vê que a foto é bem nítida, dá para identificar todas as páginas e essa é a forma correta de digitalizar. A parte de trás, não esquecendo que todos os vínculos que tiver em carteira, vocês têm que colocar essa parte aqui. A parte da foto e essa parte de trás que tem os dados de identificação, porque isso é praticamente a parte essencial da carteira, que é a parte que lhe identifica. Vocês podem verificar que aqui, ó, os dados de leitura estão todos legíveis, de forma que as letras fiquem bem em pezinha, estão as duas páginas digitalizadas, você percebe que tem uma continuidade entre as páginas. Isso é muito importante para o servidor não ficar desconfiando do seu processo. Se você não coloca o documento corretamente, muitas vezes a gente fica desconfiando que você quis esconder alguma parte da carteira. Então, é bom você digitalizar tudo bem direitinho para o seu processo ser analisado da melhor forma possível. Quando for essas partes aqui, ó, a parte que tem os vínculos, você vê que aqui é a página 6 e a página 7. Tá dando tudo certo, gente, aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Eu acho que tá dando tudo certo. Qualquer coisa vocês coloquem aí nas perguntas. Então, vocês verificam que tem aqui, ó, a continuidade das páginas, que a carteira ela está digitalizada da forma que dá para a gente identificar todos os dados. Não precisa a gente ficar toda hora mexendo na cabeça para identificar o dado do documento. Tá ótimo. Meu marido, Gleidson Nogueira, mais uma vez, obrigada aí pelo apoio. Você deve verificar se o documento digitalizado está completo, nítido e legível, frente e verso, que eu já falei anteriormente. Todo documento que for frente e verso, você digitaliza a frente e o verso. Sempre, 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 porque a gente precisa de verificar aqueles dados daquele documento. Quando for a carteira de trabalho, digitaliza a parte da frente, a parte de trás, as duas juntas, as duas com as suas páginas respectivas, digitaliza todas as partes que tem os vínculos, e além de digitalizar a parte dos vínculos, digitaliza aquela parte lá de trás, onde tem as anotações extras, anotação de salário, anotação de férias. É importante que você apresente tudo, que às vezes um dado que você não apresentou é o dado que vai fazer diferença na análise do seu pedido.
Vocês nunca coloquem só uma parte, isso daqui acontece muito, muito, muito. A pessoa pede o benefício e coloca só uma parte da carteira. Geralmente ela não bota a frente e o verso, nunca coloque só uma parte. E se possível, já coloque uma do ladinho da outra para o servidor já identificar todos os dados já de uma vez só. Mas se não tiver um de um ladinho do outro, não tem problema. O importante é que tenha os dados completos desse documento, a frente e o verso. Então, essa forma aqui está errada, por quê? Porque essa pessoa ela só digitalizou essa parte, faltou ela digitalizar o verso do documento. Olha esse comprovante de endereço. Essa pessoa que ela apresentou esse documento desse jeito, não dá para a gente identificar nada, 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 nada. Só dá para identificar o nome, mas o endereço que a gente precisa verificar se realmente qual é o endereço dessa pessoa, a gente aproxima a imagem. Quando aproxima a imagem, fica muito pior. Então, vocês sempre abram o arquivo para verificar se realmente aqueles dados daquele documento está nítido, porque se não tiver nítido, o servidor ele é obrigado a fazer a exigência, ele vai fazer a exigência para que você apresente novamente o documento. E muitas vezes vocês ficam indignados, por quê? Porque vocês dizem assim, mas eu já apresentei esse documento no processo, mas muito provavelmente a forma que você apresentou não foi a forma correta. O servidor ele não conseguiu identificar algum dado naquele documento e ele está pedindo para você digitalizar novamente para ver se esse documento sai de uma melhor forma. Então, sempre verificar se o documento está nítido. Se o documento for antigo, você deve verificar a integridade dos documentos, porque se o documento ele não for íntegro, ele não vai ser aceito pelo servidor. Se for certidão de casamento, para pensão por morte, se tiver muito velho, o ideal é que você tire uma segunda via antes de solicitar o benefício. Porque se você apresentar a certidão de casamento com os dados que, às vezes, a certidão está toda rasgada, não dá para a gente identificar todos os dados daquela certidão, e muitas vezes o servidor ele vai ser obrigado a fazer aquela exigência, porque não dá para identificar os dados daquele documento. Então, vocês devem verificar a integridade antes. Por quê? Porque se esse documento não tiver íntegro, obrigatoriamente vai ser feita a exigência para ser apresentado novamente esses documentos. Eu acho que está dando tudo certo aí, né, pessoal? Estou acompanhando aqui nos comentários. Eu acho que está tudo certo. Aqui é uma imagem de uma certidão antiga. Vocês verificam que essa partezinha aqui do meio não dá para a gente identificar os dados corretamente. E muito provavelmente esse processo aqui ele foi feito uma exigência, porque não tem como a gente identificar essa partezinha aqui, principalmente essa dobradura aqui. Geralmente o que acontece? Os dados que esse documento foi dobrado, ele fica deteriorado e a gente não consegue identificar. Muitas vezes aqui é o nome da mãe da pessoa, é o nome que ele mudou depois da certidão de casamento. E isso é muito importante, que vocês verifiquem tudo isso antes de pedir o benefício junto ao INSS. E como é a forma correta? A forma correta é essa daí, ó. Vocês percebem que o documento ele está bem direitinho, ele está íntegro, dá para a gente analisar todos os dados desse documento. Quer dizer, esse documento não tem nenhum indício de irregularidade. Então, muito provavelmente esse documento aqui vai passar. O servidor ele não vai fazer uma exigência de um documento que está completamente íntegro, novo, onde não há nenhuma suspeita de fraude. Porque nesses documentos antigos, o que a gente quer evitar é que haja uma fraude na concessão daquele benefício. E o meu papel aqui é orientar vocês a vocês apresentar os documentos da forma mais correta possível. E essa é a forma correta. Agora, os carnês do INSS, como é que vocês devem apresentar? Isso daqui, eu analiso muito carnês atualmente, e eu tenho bastante dificuldade, porque geralmente eu tenho que fazer exigência, porque é a forma como as pessoas anexam o carnê do INSS. Você vai retirar os comprovantes de pagamento, você retira todos os comprovantes, e você vai digitalizar cada folha com o seu respectivo comprovante, de modo que identifique os dados do carnê e os dados do comprovante. Eu vou colocar a imagenzinha aqui para explicar melhor para vocês como é que vocês devem digitalizar. Como é que acontece que
essas pessoas que pedem para ajeitar o carnê, como é que elas apresentam? Elas colocam o carnê do INSS aqui e os comprovantes bem aqui no meio. Quando o comprovante não está bem aqui onde eu coloquei, às vezes está bem aqui no nome da pessoa. Quer dizer, não dá para a gente identificar se realmente esse comprovante, se realmente esse carnê é dessa pessoa. Porque aqui atrás é que tem os dados essenciais para analisar esse carnê. Então, então, essa forma aqui é a forma incorreta de vocês apresentarem. Vocês têm que tirar o comprovantezinho com cuidado para não rasgar o comprovante, porque muitas vezes esses comprovantes são antigos, então você tira esse comprovantezinho, coloca ele ou do lado ou embaixo, de forma que identifique o carnê e identifique o comprovante. Qual é a forma correta? Ó, dessa forma aqui, vocês colocam o carnê aqui, de forma que dá para identificar todos os dados do carnê. E aí vocês colocam o comprovante bem aqui do ladinho, sendo que cada carnê corresponde ao comprovante na mesma página, para ficar melhor a análise. Não vai colocar em páginas separadas não, porque às vezes faz atrapalhar o processo da análise. Qual é outra forma correta de apresentar o comprovante, o carnê ao INSS? O carnezinho bem aqui, onde a gente dá para identificar todos os dados, e o comprovante de pagamento bem aqui do ladinho. Então, vocês nunca apresentem dessa forma aqui, do jeito que vocês colocam lá, vocês recebem e pagam lá no banco. Você tira o comprovante, coloca do ladinho ou coloca embaixo. E assim dá para a gente identificar todos os dados, e assim a gente evita que esse processo ele demore mais para ser analisado, porque o que você quer é realmente conseguir aquele serviço ou aquele benefício o mais rápido possível. E quanto mais rápido, melhor para você, porque mais rápido você vai receber o seu pagamento correspondente àquele benefício que vai ser analisado. E as provas rurais? Como é que você vai apresentar as provas rurais? Você vai digitalizar as provas rurais em ordem cronológica. O que é cronológica? Da mais antiga para a mais nova. Sempre você tenta apresentar os documentos em uma ordem que dê para o servidor do INSS identificar que realmente aquele segurado ele tem um histórico laboral na roça ao longo dos anos. Então, você não vai apresentar uma prova de 2019, aí outra prova de 2001, aí outra prova apresenta de 2020, aí na outra folha já é uma prova de 1999, aí na outra folha já é uma prova de 2006, quer dizer, não tem uma sequência lógica naquele processo, você tem que organizar o processo da forma que haja uma análise lógica daquele tempo de segurado especial, daquele tempo de trabalhador rural. E você vai seguir essas dicas para todos os documentos que você for apresentar junto ao INSS. Se for um salário maternidade, então você vai apresentar as provas do salário maternidade, as mais antigas, depois as mais novas. Qualquer documento que você for apresentar, você tem que verificar se o documento está nítido, se não tem parte faltando no documento, se é só um pedaço do documento, se tem uma parte rasgada, se a carteira de trabalho não tem a foto, e você vai e cola uma foto em cima, você já está invalidando seu documento. Aquela carteira ela vai ser invalidada, ela não vai servir. Então, vocês têm que ter cuidado para não adulterar os documentos, mesmo sem vocês saberem. Então, você tem que seguir essas dicas para todos os processos, para todos os benefícios que você for pedir, para qualquer pedido que você for fazer junto ao INSS, de forma que o documento esteja nítido, esteja íntegro, que tenha todas as partes do documento naquele processo, para que o servidor ele não tenha nenhuma dúvida que você realmente está consciente do seu direito, que você sabe montar o processo, e assim vai ser mais fácil a análise daquele seu pedido. Bem, vamos voltando aqui. Era essa a apresentação que eu queria fazer para vocês. São dicas simples, mas que quem não tem aquele conhecimento prático, muitas vezes não sabe. E às vezes, essa dica simples vai ser essencial para que você, se você trabalhar na área, né? Se você for um advogado, se você for um previdenciarista, se você apresentar o documento dessa forma que eu estou explicando, os seus processos eles vão ser analisados muito mais rápido pelo servidor do INSS. E se você for beneficiário, você também pode aprender a forma correta para que o seu pedido ele seja analisado o mais rápido possível
e você consiga o seu benefício o mais rápido possível. Agora a gente vai começar a falar, a responder as perguntas. Vocês vão colocando aí que eu vou selecionar não, vou colocar na ordem que as perguntas de vocês podem ir perguntando aí. O Aldo, boa noite, Aldo, vamos lá. O Astrobot, o que é que ele pergunta? Eu recebo pensão por morte, mas na época eu tinha menos de 16 e minha tia ficou como tutora minha e representante, certo? Para eu passar para o meu nome, eu excluo ela, que passa automaticamente. Isso. Se você já tiver acima de 16 anos, você já pode, você mesmo, ser o beneficiário, o responsável pelo seu benefício junto ao INSS. Você vai solicitar junto ao meu INSS o serviço de excluir representante legal. E junto a esse seu pedido, você vai anexar idade, CPF e o seu comprovante de endereço, porque às vezes, como você pediu, você ainda era menor, às vezes esses seus dados estão desatualizados. E para o servidor tirar o representante legal, ele precisa dos seus dados corretamente. Ele precisa desses seus dados, certo? Mas é muito fácil esse seu processo, é muito simples esse seu pedido, certo? O Alberto está falando aqui, boa noite, Roberto. O Wanderson, é interessante essa pergunta dele. Ele fala de Juiz de Fora. Consigo pagar o INSS autônomo morando em outro país? Como autônomo, eu acredito que não, porque você não está trabalhando no Brasil, né? Assim, agora eu fiquei em dúvida nessa sua pergunta, mas eu acredito que o ideal seu, como você não está no Brasil, é você estar na modalidade facultativo. Mas eu vou verificar direitinho, porque a gente não sabe de tudo, né? Eu vou verificar direitinho na legislação para verificar se, como você mora fora, você pode pagar como autônomo, mas eu acredito que não, porque você não está exercendo atividade no Brasil, você está, não sei nem se você está trabalhando nesse outro país onde você está. Talvez o ideal para você seja você pagar facultativo. O Alberto, sou de Penedo, Alagoas. Pense uma dificuldade em requerer um benefício. É difícil mesmo, viu? Não é fácil não, mas tenha fé. Pesquise aqui no canal ou em outros canais, tem canais, qual a documentação correta que você tem que apresentar, como é feito o pedido, porque você sabendo dessas informações, fica mais fácil para você requerer o pedido do benefício. Mas, atualmente, para requerer qualquer benefício, a modalidade atual do INSS é através do 135 ou através do meu INSS. Então, você tem que procurar esses dois canais de atendimento para você tentar solicitar o seu pedido, que eu não sei qual é o pedido do seu benefício. Vamos para outra pergunta. O Haroldo. Muita gente tem dúvidas sobre as questões da aposentadoria rural. Como pedir sozinho, sem advogado? Pois aqui na minha cidade eles cobram entre 4 e 5 mil. Assim, para solicitar um benefício rural, realmente dá um trabalhozinho. Por quê? Porque tem que ser feita toda uma análise da vida laborativa daquele segurado especial. Como é agricultor, né? Como é a modalidade de trabalhador rural, geralmente é agricultor. Agricultor, ou seringueiro, ou pescador artesanal. Aí, realmente, o advogado ele vai cobrar o valor que a OAB determina nesses locais. Mas a mesma orientação que eu dei anteriormente, você tem que estudar o histórico da vida daquela pessoa, porque não são só as provas rurais que você deve apresentar. Além das provas rurais, tem que apresentar a autodeclaração de segurado especial, tem que verificar o CNIS, porque o CNIS ele é a alma do processo administrativo. Então, para pedir um processo que realmente você tenha certeza que vai dar certo, você tem que juntar a análise do CNIS com a análise das provas. Muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, eu apresentei todas as provas e meu benefício foi negado. E a resposta que eu sempre dou é essa, é que mesmo que você apresente as provas rurais, muitas vezes
tem vínculos no CNIS que estão atrapalhando aquelas provas rurais que você apresentou. E as provas, elas devem ser apresentadas conforme todo o histórico que você está declarando naquela autodeclaração. Então, realmente, ele é difícil, ele não é fácil, não. Mas você vai, se você quer se especializar nessa área, você vai vendo os vídeos aqui no canal, que eu estou tentando explicar de pouco a pouco, é porque é muita coisa para eu explicar. O meu calendário de conteúdo, inclusive, ele está lotado até dezembro. E quando vai aparecendo um assunto que está muito procurado, eu vou antecipando esses assuntos. Mas é muita coisa para explicar mesmo. O direito previdenciário, ele é muito dinâmico, ele muda muito rápido, e além de mudar muito rápido, cada categoria você tem que fazer toda uma interpretação, uma análise daquela categoria para verificar se realmente aquele segurado vai ter o direito ao benefício. É difícil mesmo, não é fácil não. Vamos ver outra pergunta. Do Alan Justino. Olá, o pai da minha filha, ela deve estar no YouTube de outra pessoa. O pai da filha faleceu e ela vai receber a pensão. Só com a carta eu consigo sacar o FGTS? Eu acredito que você não consiga. Você vai ter que pedir a certidão. Como ela já tem a pensão, você vai ter que pedir no INSS a certidão PIS, PASEP e FGTS. Aí nessa certidão vai ter o nome lá da sua filha dizendo que ela é dependente. Aí muito provavelmente com essa certidão você vai conseguir sacar o FGTS dela. Geralmente é assim que a Caixa trabalha, né? Que vai ser na Caixa o FGTS. O Alberto está perguntando se esses slides vão ficar disponíveis. Não vão ficar disponíveis, não, tá bom, Alberto? Talvez eu coloquei lá no canal no Telegram. Se você quiser acompanhar o nosso canal lá no Telegram, o link vai estar aqui na descrição. Aí eu posso salvar em PDF, mas eu vou fazer isso só amanhã. Amanhã de manhãzinha eu prometo que eu salvo em PDF e coloco o arquivo lá no canal do Telegram. Divulgo já o canal do Telegram aqui para vocês acompanharem. E curta a live se estiverem gostando, pois isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e isso acaba ajudando o meu crescimento aqui no YouTube também. O Aldo, preciso de uma indicação de livro de direito previdenciário. Aldo, tem muitos bons. Eu não sei se você é advogado, se você não é advogado, mas se você for advogado, um que eu recomendo para advogado é esse, vem aqui. Esse daqui, ó, o Manual de Direito Previdenciário, ele é muito bom, mas é para advogado, porque ele explica bastante a legislação. E todo advogado ele tem que ter um bom manual. Aqui, sempre na descrição do vídeo também, eu coloco os links das minhas indicações de livros de direito previdenciário. Esse daqui é muito bom, mas é para advogado. Quem não for advogado vai ter dificuldade de entender a legislação, porque ele fala bastante de jurisprudência, ele é muito bom e ele é muito completo. E ele tem tudo de previdenciário. Eu gosto bastante dele. Vamos lá, continuar. Gente, eu tô passando aqui. Se eu esquecer alguma pergunta de vocês, vocês me perguntem lá no Instagram, certo? Boa noite, acompanhando sempre. Live super importante. Obrigada, Flavinha. Boa noite. Adicionei o documento no sistema do INSS errado. Estou tentando colocar novamente, mas está dando erro. O que eu faço para excluir e enviar novamente? Eu acho que não tem como excluir e enviar novamente. Como você já anexou, o que é que você vai fazer? Se foi errado, o servidor ele vai fazer a exigência. Aí vai demorar, de qualquer forma, porque como já foi anexado, não tem como, eu acredito que não tenha como você excluir e colocar de novo. Mas aí você vai esperar o servidor fazer a exigência e você vai digitalizar e colocar o documento novamente, da forma correta. É a saída alternativa que falta. Antonino Alves de Ipu, Ceará. Como devo proceder quando digito CPF de alguém e já vem a mensagem que já tem cadastro? Mas você digita onde? Para cadastrar? No meu INSS já tem cadastro, você já consegue entrar no meu INSS dele. Agora, se dá erro no cadastro, já é diferente. Às vezes ele está dando esse erro de cadastro, aí você tem que entrar na página do meu INSS, certo? Mas você não entra dentro do meu INSS. Você vai lá embaixo, tem serviços que não precisa de logar.
O primeiro serviço que tem é requerimentos. Você vai em requerimentos, agendamentos e requerimentos, acho que é assim. E é o primeiro íconezinho lá de baixo. Aí você vai em atualização de dados cadastrais. Aí você vai pedir esse serviço. Ele não precisa ligar no sistema, esse serviço. E aí você anexa identidade, CPF e certidão civil da pessoa e comprovante de endereço, sempre, para atualizar esses dados e não dar divergência de cadastro, que às vezes acontece a divergência de cadastro. Você não consegue entrar porque esse cadastro está divergente no INSS ou com a Receita Federal e aí precisa atualizar esses dados. E a forma que tem para solicitar esse serviço é através da atualização de dados cadastrais, é esse o serviço. Péricles Marques da Silva, de São Luís, Maranhão. Parabéns pelo seu esforço em passar as informações muito importantes e para o nosso crescimento profissional. Obrigada, Péricles. Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta. Karina, parabéns pelo trabalho, obrigada. Doutora Lívia, poderia me dar uma ajuda em perícia conclusiva dia 2/6/2021, porém, o médico deu declaração para o INSS com a seguinte escrita: por prazo indeterminado e ou 120 dias o atestado passa na perícia. Vanderlei, eu não entendi muito bem a sua dúvida. O médico já agendou a perícia, né, para o dia 2/6/2021. Então, a perícia já está lá agendada. O que é que você quer? Eu não sei qual é a orientação que você quer que eu dê, mas eu acredito que seja com relação aos documentos que você vai ter que apresentar. Então, você tem que apresentar um atestado atual, exames atuais, para o médico realmente verificar que você continua com esse problema, porque a sua perícia já foi conclusiva. A partir dali, ele já vai, a chance de cessar o benefício é grande, porque já foi marcada a perícia conclusiva. Então, se você ainda está doente, você tem que ir atrás desse atestado atual, porque é ele que vai ser determinante, ou até um exame atual, porque é ele que vai ser determinante para o médico realmente analisar a sua situação e ver que você ainda está doente. Eu acho que é isso que a orientação que você quer, não sei. Se não for, você pergunta de novo aqui, mais específico. Tem como digitalizar os documentos pelo meu INSS? Não, não tem. Se for pelo celular, você tem que baixar um aplicativo, ou então, se você não tiver, você vai ter que ir numa gráfica e pedir para a gráfica digitalizar os documentos para você. Aí você pega um pendrive e salva esses documentos no arquivo em PDF. Lembrando que os PDF, eles não podem ter mais do que 5 MB. Porque se tiver mais do que 5 MB, o sistema do INSS ele não permite. Então, cada arquivo tem que ser dividido entre 5 e 5 megas. Não, porque se for foto, a foto ela é muito pesada. E aí você só consegue anexar uma, duas, no máximo 3 fotos. Então você sempre tem que ir lá numa gráfica digitalizar. Se você não tiver como digitalizar em casa, ou se você não tiver impressora que digitalize, pelo próprio meu INSS você não vai conseguir. Encaminhei 3 anexos em duplicidade. Deixa eu ver aqui. Encaminhei 3 anexos em duplicidade, no caso, mais 3 documentos iguais em uma pensão por morte. Não prejudica de forma alguma. O importante é que o documento esteja da forma correta. Se você digitalizou só uma parte, aí vai dar problema. O servidor vai pedir para você digitalizar a outra parte do documento, não tem problema, certo? O ideal é não repetir, porque o processo vai ficando longo e a análise vai ficando cada vez mais complicada. O ideal é realmente ser cada documento numa página. É normal, a Georgina está perguntando, é normal o INSS demorar para analisar um requerimento de benefício não pago? O meu faz mais de 30 dias. É como eu sempre digo, a análise do documento de qualquer pedido, ele depende da fila da sua superintendência. Então, tem que ver como é que está aí. Eu trabalho no Ceará, a nossa fila, geralmente, esses processos é processo de PAB. Ela tá boa, a nossa fila tá bem, tá andando bastante, tá demorando menos que 30 dias.
Até, inclusive, fica zerada a nossa fila. Tipo, os meus processos hoje, eu puxei todos, a minha fila ficou zerada. E aí eu passo para a fila de outra superintendência para ajudar, né? As outras zerar a nossa, a gente vai para as outras filas, para cada um se ajudar, né? E aí depende muito da sua região. Mas processo de PAB, ele demora mais ou menos de 30 a 60 dias. Tenho minha DAP, a Estela está falando, tenho meu DAP de 2010. Posso usar agora para dar entrada no meu salário de maternidade? Depende de quando foi que o seu bebê nasceu. Geralmente, a Plural, que atualmente é o instrumento ratificador, ele vale por 7 anos e meio, certo? Então, cada documento que você apresentar, ele vale 7 anos e meio, se não tiver nada no CNIS que desabone, que descaracterize a sua qualidade segurada especial. Então, se o bebê nasceu em 2020 e você só tem essa prova de 2010, então essa prova não vai valer, por quê? 7 anos e meio, de 2010 para 2020, são mais do que 7 anos e meio. Então, muito provavelmente, se só tiver ela não vai ser considerada. Mas, como eu falei para você, depende de toda a análise, porque às vezes você tem ela, mas tem outra em 2015. Aí já coloca esse documento de 2015 mais para frente, né? O documento de 2015 vai valer até 2021, 2022, que é anos e meio que cada documento serve. E aí fica difícil dizer se realmente vai dar certo ou não. E, assim, é feita toda uma análise. Mas, geralmente, cada prova serve para 7 anos e meio. Zedequias, aqui do Piauí. Como digitalizar os documentos corretamente no meu INSS? Da forma como eu expliquei anteriormente na apresentação. Se você está chegando agora, depois que acabar a live, você vai lá e assiste novamente, porque eu expliquei tudo bem direitinho, da forma mais correta que você deve apresentar. Roberto, tem como responder minha pergunta? Roberto Rodrigues. Qual é a sua pergunta, Roberto? Estou procurando aqui, mas eu não achei não. Cadê? Deixa eu procurar aqui de novo. Vou procurar, Roberto, já já. Na exigência pós-perícia, não consegui anexar todos os documentos, porque eram muitos documentos e ultrapassaram no limite. Coloquei a aba de anexo e acabou duplicando. Ficou um pouco bagunçado. Tem algum problema? Se você não colocou todos, vai ter, porque o ideal é você colocar todos. Porque se você não colocou todos, não tem como o servidor do INSS analisar todo o processo. O ideal era você ter colocado lá, você ter marcado a exigência para entregar os documentos lá no INSS. Aí você tem como marcar o cumprimento de exigência na própria agência, que aí você fazendo na agência, entregando os documentos lá, o servidor vai colocar todos os documentos que você apresentou. A Maria do Carmo, depois que eu apresentei os documentos no cumprimento de exigência, eu anexei outros documentos. Meu processo ainda está em análise. O INSS terá que autenticar os novos documentos ou não? Depende muito do documento que você apresenta. Geralmente, a gente não precisa autenticar. Geralmente, só se a gente desconfia que aquele documento tem algum indício de fraude. Geralmente a gente acredita porque quando vocês vão anexar esses documentos lá na plataforma, você se responsabiliza pela veracidade daquele documento. Então, se for detectado fraude, você vai se responsabilizar penalmente, civilmente e administrativamente por aquele erro que você está cometendo. Eliana Nascimento, sou assistente social, consultora previdenciária, moro em Castro Alves. Quais são os documentos para requerer a pensão por morte não casado civilmente? É união estável. Você vai ter que apresentar todos aqueles documentos. Tem vídeo aqui no canal. Você assiste o vídeo sobre união estável, porque são muitos documentos. Você tem que apresentar 2 documentos. E tem vídeo também explicando como requerer a pensão. Aí você assiste esses 2 vídeos. O das provas de união estável e o vídeo como requerer a pensão por morte no INSS. Tem o vídeo como requerer a pensão por morte urbana e tem o vídeo como requerer a pensão por morte rural. Gostaria de saber se a data do pagamento só pode ser feita no dia 15 de cada mês.
Não, não é feita dia 15 de cada mês, não. Geralmente, a folha de pagamento do INSS, ela roda entre o dia 10 e o dia 20. Todo mês é entre esse dia 10 e dia 20. E aí você vai receber nos 5 dias, os 5 últimos dias úteis, os 5 primeiros dias úteis do mês. Mas não é dia 15, não. A folha roda, ela processa entre o dia 10 e o dia 20 de cada mês. Deixa eu ver qual mais. O do Roberto eu não estou conseguindo. O Roberto está dizendo que qual o local do Ceará, porque no Cariri não, é a região de Sobral. Aqui eu trabalho na região de Sobral. E a nossa filha realmente ela está muito boa, as análises. Eu digo isso porque todo dia os processos que eu estou puxando, a gente está zerando a nossa filha, a gente vai trabalhando os processos das outras filas nacionais, né? Porque é por região. Aqui no Ceará são 3 regiões: a região Fortaleza, a região Sobral e a região de Juazeiro. A minha atual região de Sobral, mas às vezes eu vou para a região de Fortaleza também. Quando eu acabar de Sobral, eu vou para a de Fortaleza, analisar os processos de Fortaleza. Motorola Geração. Boa noite. Meu sogro é segurado especial. O mesmo está doente, passará por uma cirurgia. Ele tem direito ao auxílio doença. Se ele é segurado especial, ele tem direito a requerer e ele deve requerer o mais rápido possível, porque como ele é segurado especial, ele vai ter direito ao benefício a partir do momento em que ele der entrada no pedido do benefício. Então, você tem que marcar para isso o mais rápido possível e organizar o processo dele. Assiste os vídeos sobre provas rurais, que ele é importante para ele. Assiste o vídeo também sobre o preenchimento da autodeclaração de segurado especial, porque ele vai ter que apresentar também. O Alberto, professora, poderia fazer um vídeo sobre regras de transição? Tá no calendário de conteúdo, só que as regras de transição, elas são um pouquinho complexas. E eu prezo muito pela simplicidade. Então, eu acredito que ainda não consegui fazer sobre as regras de transição uma explicação bem simples, mas eu vou dividir as regras de transição, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, e vou explicar um vídeo, cada regra vai ser um vídeo. Já está programado eu fazer esses vídeos. Quanto à prova, qual o prazo? É até junho, né? A partir de junho, esses benefícios serão bloqueados. Então, geralmente a prova de vida está sendo assim: mês de maio e junho, faz em junho. Mês de junho e julho, faz em julho. Mês de julho e agosto, faz em agosto. Está sendo assim as datas corretas. E como é que é feito? Lá no banco. Você tem que ir lá no banco e fazer a prova de vida. O Roberto está dizendo que tem mais outras perguntas e eu não consigo achar as perguntas dele. Espera aí que eu vou perguntar, eu vou procurar aqui de novo. Roberto, as suas perguntas não estão aparecendo aqui. Gente, Roberto, você me pergunte lá no Instagram que eu vou lhe responder, tá bom? Porque já tá muito tarde. Eu não quero que essas lives fiquem muito cansativas, nem para vocês, né? Palha quando a live fica muito extensa. Então, as pessoas que eu não respondi, mas eu acho que eu respondi quase todo mundo. Eu só não consegui achar as perguntas do Roberto, porque não está aparecendo aqui para mim, só está aparecendo ele me pedindo para responder a pergunta dele, mas eu não consegui achar aqui. Então, me segue lá no Instagram e faz lá a pergunta através do direct, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, eu queria agradecer a participação de todos, gostando muito desse projeto de lives. Isso faz com que a nossa interação seja mais próxima, faz com que eu responda as dúvidas de vocês com mais presteza. E caso eu não consiga responder a dúvida de vocês, pode ir lá no Instagram, que com certeza eu respondo todo mundo lá. Então, uma boa noite, tchau, tchau, e até o próximo Simplifique INSS.